Falando de Big Data, vamos aí a alguns fatos para entendermos melhor como que funciona essa questão aí do conceito de Big Data. Cerca de 90% dos dados que nós temos hoje em dia foram gerados nos últimos 2 anos. Então, 90%, a maior parte dos dados que nós temos hoje em dia no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. São dados diversos, de redes sociais, de sistemas transacionais, de dados diversos. Aproximadamente 80% desses dados, 80% dos dados que nós temos aí no mundo hoje em dia, são dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São dados que não seguem uma estrutura, como posts dentro do Facebook, Twitter, LinkedIn, mensagens no WhatsApp. Então, a maior parte desses dados são dados que não seguem uma estrutura, não tem uma sequência, não tem um padrão que nós temos. Ou de diferentes formatos, como formatos do Word, formatos PDF, formatos de áudio, formatos de e-mail. Então, são formatos diferentes, que é um dos fatores que acaba sendo um pouco mais complexo para fazermos a união desses dados. Então, tem que pegar dados de diferentes bases, de diferentes fontes e unir. Modelos de análise de dados estruturados têm limitações em grandes volumes. Então, o modelo que nós temos aí para análise de dados, ele tem algumas limitações, ele é um pouco limitado quando nós falamos em grandes volumes. É caro manter e organizar grandes volumes de dados onde os dados não são estruturados. Então, quando você tem que manter toda uma estrutura, tem que manter todos os equipamentos, toda uma organização em dados não estruturados, acaba sendo muito caro se manter essa estrutura, toda essa organização. Tá? É muito mais fácil quando a gente tem dados estruturados. O que são dados estruturados? Como o banco de dados. Os dados estruturados, eles seguem uma sequência de padronização, eles seguem um padrão. Então, vamos supor, uma tabela com nome do cliente, uma tabela de cliente vai ter o nome do cliente, vai ter o RG do cliente, o CPF, o endereço, o telefone. Isso são dados estruturados, porque a tabela segue uma estrutura. Quando são dados não estruturados, tem lá uma tabela chamada cliente. Aí tem cliente que vai ter somente o nome, tem cliente que vai ter o nome, RG, CPF, então não segue uma estrutura. Então, para cada informação que é inserida, há uma estrutura diferente nesses dados. 2,5 quintilhões de bytes são gerados por dia. Então, todo dia, a quantidade de dados que são gerados é enorme. Então, por isso que nós temos a questão do Big Data, o conceito do Big Data, para poder tirar um aproveitamento dessa quantidade de dados que são gerados. Toda vez que fazemos uma compra, uma ligação, enviamos uma mensagem, interagimos nas redes sociais, comentamos uma foto, postamos alguma foto, comentamos um tweet, alguma coisa, nós estamos produzindo esses dados. Então, toda vez que você acessa a internet, interage com alguém, manda uma informação, posta uma foto, você está ajudando nesses dados que são gerados. Entre 2005 e 2020, o universo digital cresceu de 130 para 40 mil exabytes. Então, é basicamente aí 40 trilhões de gigabytes. Então, a quantidade que aumentou de 2005 para 2020 em 15 anos é um aumento muito grande que teve. E aí foi quando teve esse boom do conceito de Big Data. Esse ano, agora em 2020, haverá mais ou menos 5.200 gigabytes para cada pessoa no mundo, entre homens, mulheres e crianças. Então, para cada pessoa, colocar aí arredondado, colocar 5.000 gigabytes de dados para cada pessoa. É basicamente, dá mais ou menos aí uns 5 terabytes para cada pessoa. É muita informação que acaba sendo gerada. Os dados hoje em dia são considerados como matéria-prima. Tá? Hoje em dia, para muitas empresas, os dados têm muito mais valor do que o bem material. Os dados é considerado um novo petróleo para muitas empresas. Por quê? Por exemplo, um exemplo bem básico,
O que é mais importante para a Coca-Cola? O bem material ou a fórmula da Coca-Cola? Com certeza a fórmula da Coca-Cola. Então é um dado importante, né, para a empresa. E muitas empresas utilizam esses dados para fazer levantamento, definir segmentos, definir qual é o produto que vai ser lançado. Então, hoje em dia, muitas das empresas têm esse costume, têm essa mania de fazer todo o seu gerenciamento voltada para a questão dos dados, que é muito importante hoje em dia. Qual que é a definição de Big Data, né? Pelo Gartner, em 2001, um relatório apontou o aumento do volume de dados e o aumento da velocidade com que esses dados eram produzidos. Esse relatório antecedeu o termo Big Data, mas propôs os 3 Vs, que é o volume, velocidade e variedade, que é um grande volume de dados, a uma alta velocidade e tendo uma grande variedade de onde esses dados são gerados. Pela Intel, Big Data gera oportunidades em organizações que produzem uma média de 300 terabytes de dados por semana. Então, é muita informação sendo gerada. As fontes mais comuns de dados, né, analisados são transações armazenadas em banco de dados relacionais. Então, antigamente, né, o mais comum eram os dados serem gerados em fonte de dados transacionais, que basicamente são fontes de dados comuns, né, que são os bancos de dados, seguidas por documentos, e-mails, né, dados produzidos por sensores, que é muito utilizado hoje em dia na questão do IoT, blogs e mídias sociais, né? Hoje em dia mudou um pouquinho esse cenário, tá? Hoje em dia a maior parte dos dados são gerados em mídias sociais, né? Facebook, LinkedIn, Twitter, entre outras redes sociais. Mas o que vem a ser Big Data? Big Data é uma coleção de conjuntos de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais. Então, o conceito de Big Data, ele não é processado, ele não é executado em um banco de dados convencional. Então, nós temos que ter toda uma estrutura para poder trabalhar com a questão, trabalhar com o conceito de Big Data. A capacidade de uma sociedade de obter informações de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e bens e serviços de valor significativo. Então, Big Data é a capacidade com que a sociedade vai ter de pegar esses dados e saber aproveitar esses dados, ter um aproveitamento desses dados de forma significativa. Então, eu consigo pegar o meu dado e o que é simplesmente um dado, eu agrego valor a esse dado. Eu consigo aproveitar esse dado para gerar valor para a empresa, que tanto é que o valor é um dos 5 Vs do Big Data. No mundo do Big Data, por sua vez, nós não temos que nos fixar a causalidade, a causa. Nós podemos descobrir padrões, correlações, né? E com isso podemos definir valiosas ideias, termos novas ideias, né? Muito importantes para o comércio, para um cliente, para um novo produto, para um novo serviço, né? Podemos tomar decisões com esses padrões. Nós podemos ver a ligação, a relação entre os dados e com essa relação, com essa ligação, aí nós podemos tomar algumas decisões. Hoje em dia muitas empresas estão utilizando isso na questão de definir um novo produto. Então elas vão buscar uma correlação entre as informações, descobrir o que os clientes mais querem de um determinado produto, o que eles querem que seja lançado um produto novo, e aí com isso a empresa toma suas devidas decisões para poder lançar esse produto. Que é basicamente o que a Netflix faz. Ela verifica padrões, verifica correlações e te recomenda um determinado filme, uma determinada série. Por quê? Ela faz uma análise com o conteúdo que você geralmente procura, o conteúdo que geralmente você vê, com outras pessoas, o que elas veem, o que você vê também, e aí com isso ela faz algumas recomendações, o que geralmente outras pessoas veem o que você vê, que também você pode acabar gostando, tá? Então ela trabalha com esse sistema. Como que a Netflix consegue fazer isso? Ela procura padrões
e correlações para fazer uma determinada recomendação. Qual que é o tamanho do Big Data? Big Data não tem um tamanho exato, né? O Big Data, pelo fato de armazenar grandes quantidades de dados, ele simplesmente vai crescendo, né? Nós temos aí na nossa casa o gigabyte e o terabyte, que são medidas que nós temos no nosso dia a dia, certo? E aí nós temos o petabyte, que já ultrapassou, o conceito de Big Data já ultrapassou o petabyte, está na casa do exabyte, né, de dados que já foram gerados, né? E para ter uma noção, para ter uma ideia, até o final de 2020 está previsto o zettabyte. Então está previsto que vamos ter aí mais ou menos 40 milhões de zettabytes, desculpa, 40 mil zettabytes que vão ser gerados de dados. Então o conceito de Big Data não tem um tamanho fixo. Ele vai aumentando de acordo com as suas necessidades, de acordo com que os dados vão sendo gerados, aí ele vai aumentando o seu tamanho. Para termos uma noção do Big Data, em 2019, no ano passado, o Facebook teve 1 milhão de logins. O WhatsApp teve 18 milhões de mensagens. YouTube teve 4,5 milhões de vídeos, né? Vídeos sendo reproduzidos. A Netflix teve 694 mil horas de vídeos sendo assistidos. Detalhe, isso tudo em apenas 60 segundos, em apenas 1 minuto, né? Hoje em dia, muitas empresas têm a cultura de serem orientadas a dados. O que para muitas empresas é mais importante são os dados. Por quê? Com esses dados consegue-se gerar valor, né, para a empresa. Com esses dados consegue-se fazer um levantamento, fazer uma análise e com esse levantamento, com essa análise, trazer benefícios para a empresa, tá? Então, a grande quantidade de dados que são gerados não são dados gerados que simplesmente vão ser gerados e descartados. Não, esses dados são gerados e são utilizados de forma inteligente, fazendo-se uma análise e lançando-se novos produtos, novos serviços. Aí depende muito do que a empresa quer. Muitos dos dados gerados possuem um tempo curto, né? Então muitos dos dados eles acabam surgindo e depois não tem mais nenhuma utilidade, né? E se eles não forem analisados, eles perdem toda a sua utilidade. Por exemplo, você vai fazer uma análise de dados com informações do Twitter. Não importa o que foi tweetado, o que foi lançado, o que foi publicado há 2 anos atrás. O que importa é o que está sendo publicado agora, o que foi tweetado agora. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa questão, tá? Os dados são gerados em uma alta velocidade. E não adianta você querer usar os dados antigos, né, que você vai acabar perdendo tempo. Conforme os dados são gerados, você tem que acompanhar essa velocidade, né, de criação dos dados para poder fazer análise em tempo real, né, que é o que nós chamamos de real time, né? Os dados são transformados em informação que precisa ser colocada em um contexto para fazer sentido. Então, não adianta simplesmente você pegar o dado e não saber utilizar esse dado para converter ele em informação. Se você pega o dado e não converte ele em informação, se você pega o dado e não coloca ele em um contexto que faça sentido, esse dado foi coletado de forma inútil, ele não vai servir para nada. Reparem na imagem à direita que nós temos o dado, a informação, o conhecimento e a inteligência. Então, pegamos o dado, fazemos uma análise nesse dado, vamos converter ele para informação. Dessa informação, eu vou ter um conhecimento, que é o conhecimento de como que a minha empresa está, por exemplo. E aí, com isso, eu vou usar a inteligência para melhorar os meus resultados. Então, o dado ele é a base de tudo. O dado ele é o mais importante. E aí foi que surgiu nessa questão do Big Data, né? Que é trabalhar com grandes quantidades de dados. Então, o dado ele é muito importante. Só que se não soubermos aproveitar o dado, não vai ter uma boa informação. Com isso, não conseguimos gerar o conhecimento e com isso não conseguimos utilizar a inteligência para ter o melhor aproveitamento desses dados.
Então, o que é mais importante é ter o dado e poder trabalhar com esse dado. Qual que é a importância do Big Data? Os dados podem ser analisados em seu formato nativo, né? Então, podemos pegar um arquivo do Word, por exemplo, podemos analisar. Podemos pegar um arquivo em PDF, podemos analisar. Então, nós podemos pegar o formato nativo e fazer uma análise. Podemos analisar até mesmo a questão de áudio, de vídeo, sim. Temos tecnologias hoje em dia que é possível analisar, fazer uma análise, tanto arquivo de áudio, de vídeo, de texto, de e-mail, qualquer tipo de dado. Os dados podem ser capturados em tempo real, que é o real time. Tá? Então, os dados, conforme eles são gerados, no mesmo momento eles são capturados. Os dados podem ser transformados em insights de negócios, que são ideias de negócios. Então, nós podemos pegar esses dados, podemos fazer um levantamento, fazer uma análise, e com isso eu tiro o melhor aproveitamento para ter ideias, e essas ideias eu vou aplicar no meu negócio. Tá? Então, é muito importante nessa questão. O conceito de insights de negócios é saber tirar ideias das informações. Né? O conceito de Big Data ele veio para ajudar na análise dos problemas. Não só na análise, fazer também a resolução desses problemas. Lógico, o que nós temos que tomar muito cuidado, né? O que nós devemos sempre levar em consideração, que o conceito de Big Data ele faz uma análise dos dados que já foram criados. Ele consegue fazer uma previsão com os dados que já foram criados. Porém, previsão não é acerto. Então, ele vai prever. Só que toda previsão pode ter também os seus erros, pode ter as suas falhas. Tá? Então, não adianta você tomar uma decisão 100% confiável nas informações que foram geradas através do conceito do Big Data, que pode haver falhas também. Então, é só uma previsão que nós podemos realizar, por exemplo. Tá? Hoje, em 2020, nós temos vários dados que estão sendo gerados a todo momento. E tem uma questão que vai acabar aumentando muito mais essa quantidade de dados, que é a questão do IoT, né, que é a internet das coisas. O Internet of Things, tá? Então, essa questão da internet das coisas, que é tudo conectado à internet. Se hoje em dia nós já temos essa grande quantidade de dados que estão sendo geradas apenas com televisão ligada à internet, celular ligado à internet, computador, notebook, smartwatch, né? Então, imagine quando geladeira começar a estar conectada à internet, fogão vai estar conectado à internet, dispositivos da nossa casa vão estar ligados à internet. Imagine o quanto mais de dados vão ser gerados, tá? E hoje em dia essa questão do Big Data é muito utilizado para ajudar em diversos setores. Então, é feito em diversos setores a aplicação, feita uma análise para os melhores resultados. O conceito de Big Data ele não é aplicado em um setor específico. Então, eu posso utilizar uma análise de dados, por exemplo, na área da medicina. Eu posso utilizar uma área de dados no esporte, né, fazer uma análise de dados no esporte. Eu posso estar aplicando esse conceito em diversos segmentos. Por isso que ele é muito utilizado em todo o mundo. Quais são os desafios do Big Data? Encontrar profissionais habilitados em Big Data, então é muito difícil encontrar profissionais nessa área, né? Ainda mais no Brasil. Então, temos a questão de, hoje em dia, muitas empresas estarem procurando um profissional dessa área, porém, temos poucos profissionais que realmente têm um conhecimento, realmente estão especializados para poder aplicar para poder trabalhar dentro dessas empresas e realmente agregar para essas empresas. Compreender as plataformas e ferramentas para Big Data. Então, temos que compreender as plataformas que nós temos. Nós temos diversas plataformas. Tem plataforma da Google, da Microsoft, tem da Amazon, que é a AWS. Nós temos diversas ferramentas. Temos linguagem R, linguagem Python. Né? Geralmente, com R ou com Python, que nós podemos criar
algoritmos, né, os modelos de previsão, de análise de dados. Então nós já temos vários recursos, nós temos tecnologias, ferramentas como o Hadoop, o Spark. Então é muita tecnologia que nós temos e o profissional tem que entender bem essas tecnologias para poder aplicar isso dentro do mercado de trabalho. Temos o desafio de coletar, armazenar e analisar dados de diferentes fontes, porque é complicado, é complexo você coletar esses dados de diferentes fontes de dados, né? E cada fonte trabalha de um sistema diferente, então você tem que entender como que aquela fonte trabalha, como que você vai fazer para capturar aqueles dados, tá? Em diferentes formatos, às vezes você vai pegar um formato, né, um dado que está no formato do e-mail, você vai pegar outro dado que está no formato em PDF, então é um desafio pegar em formatos diferentes e gerados em diferentes velocidades. Às vezes cada dado é gerado em uma velocidade diferente, então um dado você vai pegar de uma forma mais tranquila, você vai ter tempo para pegar, outro dado você vai ter que pegar de um jeito mais rápido, porque o dado ele é gerado com muita frequência, então você tem que analisar qual que é a regra de negócios da empresa, como que ela trabalha, qual que é o fluxo das informações. Então é uma série de fatores que você tem que analisar para você poder pegar as informações e trabalhar com esse conceito de Big Data. Migrar do sistema tradicional de coleta e armazenamento de dados para uma estrutura Big Data, então é complexo fazer isso, é um processo que é desafiador. Hoje em dia, as empresas, digamos que a maior parte das empresas não pensou, né, não se planejou para essa questão do Big Data, mesmo porque é uma questão que ninguém estava esperando. Então, a maior parte das empresas tem um banco de dados relacional, já tem toda uma estrutura, já está tudo funcionando. E aí surgiu essa questão do Big Data, e aí a empresa tem que pegar todo o sistema que já estava funcionando do jeito tradicional e migrar para esse conceito de Big Data. Então, assim, é algo que é mais complexo, porque a empresa não pode parar de funcionar, e você tem que pegar esses dados, jogar para uma nova estrutura, fazer uma análise. Então é uma coisa bem complexa, é desafiador, né? Então você também não pode perder nenhuma informação, porque se você perder informação pode causar prejuízo para a empresa, pode causar uma análise de dados errada para a empresa, tem uma série de fatores. Aí nós temos os 5 Vs do Big Data, que é o volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Os mais importantes, né, é o volume, a velocidade, a variedade e a veracidade. O valor é consequência desses 4 Vs, tá? Então, se você tem um bom volume, se você tem uma boa velocidade de dados, uma boa variedade, uma boa veracidade, e você consegue trabalhar bem com esses 4 Vs, automaticamente você acaba gerando o quinto V. Automaticamente você gera o valor, né, dos seus dados. O volume é o tamanho dos dados, né? Que cerca de 40 zettabytes de dados sejam criados até o final do ano de 2020. Para vocês terem uma noção, como mostra o gráfico aí abaixo, em 2010 nós tínhamos mais ou menos uns 2 zettabytes. 10 anos depois já temos, né, até o final desse ano, uma previsão de 40 zettabytes. Cerca de mais ou menos 2,5 quintilhões de dados são criados todos os dias. Existem atualmente cerca de 6 bilhões de telefones móveis no planeta, então é muito telefone que nós temos no planeta. E os telefones móveis estão conectados à internet, a maior parte, né? E aí tem a questão de WhatsApp, tem Telegram, tem Facebook, tem Twitter, tem o SMS, tem um jogo, tem o e-mail configurado no celular. Então, em um único dispositivo, são vários dados, uma centena de dados que já estão sendo gerados em tempo real no dia a dia, tá? Cada empresa americana armazena cerca de 100 terabytes de dados, então é muita informação que a empresa, né, as empresas americanas acabam armazenando. Temos a questão da variedade, que é o formato dos dados, né? Para termos uma noção, 150 exabytes é a estimativa de dados que foram gerados especificamente para tratamento de casos de doença em todo o mundo. Então, hoje em dia nós temos o atendimento virtual, né? Nós temos o prontuário digital, então é muito dado que é gerado todos os dias, né? Então, e é interessante isso porque acaba facilitando, acaba ajudando
no diagnóstico de algumas doenças. Você consegue fazer similaridade, fazer a correlação. Quando um paciente tem alguns sintomas, ele acaba tendo um determinado tipo de doença. Então você consegue fazer uma correlação entre os sintomas e a doença que pode ser diagnosticada. Com isso você consegue prever algumas doenças antes mesmo do paciente ter mais alguns diagnósticos em relação a essa doença. Mais de 4 bilhões de horas por mês são usadas para assistir vídeos no YouTube. Então, é muito tempo de hora de vídeo sendo exibidos no YouTube. E automaticamente, quando você vê um vídeo no YouTube, você também está gerando dados. Quais são os dados? De comentar, de você curtir, né, de você compartilhar esse vídeo, entre outras coisas. 30 bilhões de imagens são publicadas por mês no Facebook. Tanto é que o Facebook tem a melhor ferramenta de reconhecimento de imagens. Por quê? Pela grande quantidade de imagens que tem, de vários tipos, vários formatos. Né? Então ele tem um excelente programa de reconhecimento de imagens. 200 milhões de usuários ativos por mês publicam 400 milhões de tweets por dia. Então o Twitter é muita informação que ele também acaba publicando. E nós conseguimos até mesmo no Twitter fazer uma análise de sentimentos, analisar o que o pessoal está tweetando, o que o pessoal está publicando e fazer uma análise de sentimento das pessoas. É possível fazer isso apenas com os textos, né, com os dados que as pessoas acabam tweetando, que as pessoas acabam publicando dentro do Twitter. Nós temos uma velocidade, que é a velocidade de geração de dados. 1 terabyte de informação é criada todo dia em uma única sessão da Bolsa de Valores americana. Então, assim, é muita informação, é 1 terabyte que é criado em uma única sessão da Bolsa de Valores. Aproximadamente 100 sensores são instalados nos carros modernos. Né? Então, os carros hoje em dia já saem de fábrica com vários sensores. Sensor de combustível, de pneu, né? Sensor de velocidade, sensor de distância. Então, são vários sensores que nós temos. E aí, graças a esses sensores, né, é o que está surgindo, está em teste até, né, os carros autônomos, que o carro ele consegue andar sozinho. Por quê? Porque tem vários sensores, fazer todo esse reconhecimento e tem essa autonomia. Em 2016, isso já faz 4 anos, 19 bilhões de conexões de rede existiram. Tá? Então, imagine hoje, em 2020, 4 anos depois, o quanto de conexões de rede que já existiram. Temos a veracidade, que é a confiabilidade dos dados. Os dados nós temos que confiar, não podemos simplesmente gerar o dado e não confiar nesse dado. Atualmente, 1 em cada 3 gestores tem experimentado problemas relacionados à veracidade dos dados para tomar decisões de negócios. Além disso, estima-se que 3,1 trilhões de dólares por ano sejam desperdiçados devido a problemas da qualidade de dados. Né? Então, nós temos problemas em relação à qualidade do dado. Não adianta você ter o dado sem ter qualidade. Se você tem um dado e não tem qualidade, é dinheiro jogado fora. Porque você investiu dinheiro para colher esses dados, para poder pegar esses dados, e quando você tomar uma decisão com esses dados de forma errônea, você acaba tendo uma decisão errada também. Então, com isso, vai te dar um resultado errado. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão também, na veracidade, você tem que confiar nos dados. E aí, o último V, que seria o valor, né? Que o valor que os dados geram para os usuários e para o negócio. Então, qual que é o valor com que esses dados trouxeram para o negócio? Né? Que valor que trouxe para o negócio esses dados? Será que foi realmente útil o valor que trouxe? Será que não foi útil? Sabemos que temos um volume colossal de dados gerados a cada minuto, de diversas fontes, diversos formatos, né, dados que devem ser verídicos para gerar o valor. Então entendemos como valor, né? Então entendemos o valor como o que os dados vão trazer de benefício para a vida ou como os dados vão ajudar o meu negócio. Então, quais são os benefícios que vão trazer? Em que vão ajudar o meu negócio? E aí eu agrego o valor em relação a essa parte.
Aí nós temos, né, o processar de forma eficiente com baixo custo grandes volumes de dados. Então, por exemplo, que é o volume, né, transformar 12 terabytes de Twitter em uma análise de sentimentos. Responder ao aumento da velocidade da geração de dados. Então tem que ter a questão aí da velocidade. Investigar 5 milhões de eventos de trade e de movimentações da Bolsa de Valores para poder identificar fraude. Inclusive, o conceito de Big Data está sendo muito utilizado nessa questão de análise de fraude. Tá? Então, cresceu de forma espantosa, né, essa questão de fraude. E aí a análise de dados, né, o conceito de Big Data, veio para facilitar essa análise de fraude. Está sendo muito utilizado nas empresas porque é mais fácil um algoritmo, um modelo, né, de previsão prever uma fraude do que uma pessoa, um ser humano, fazer análise de forma manual. Lógico, ele é mais rápido, só que também não é 100% confiável. Após a análise de fraude, fazer o levantamento e identificar uma fraude, é passado para uma pessoa e a pessoa faz a análise mais a fundo. Então o modelo ele faz a previsão e passa para uma pessoa e a pessoa faz a análise mais a fundo. Coletar e analisar dados de diferentes formatos e fontes. Então nós temos a questão de monitorar, né, milhares de vídeos de segurança a fim de identificar pontos perigosos em uma cidade. Então nós podemos pegar diversas fontes, né, diversos formatos diferentes, como por exemplo aí vídeos, né, de segurança, faço uma análise dos pontos mais perigosos da cidade e aí envio a polícia, o patrulhamento para esses pontos. E aí com isso eu tenho uma segurança pública mais forte, né? Então eu consigo fazer um levantamento dos pontos mais perigosos, envio à polícia, automaticamente a tendência é diminuir os crimes que aconteceram nessa região. Porém, para garantir esses 3 itens, né, tanto o volume, a velocidade e a variedade, nós temos que ter a garantia que os dados sejam confiáveis, né? E não adianta nada ter um bom volume, não adianta nada ter uma boa velocidade, não adianta nada ter uma boa variedade, sendo que eu não posso confiar nos meus dados. Então, é simplesmente eu ter a informação, só que será que a informação realmente está certa? Será que a previsão que fez realmente está correta ou não? Então não tem uma garantia. Nós temos a cadeia de valores, né, que é a coleta, o processamento e armazenamento, análise e o consumo. Então o Big Data vai ficar na questão da coleta, né? Nós podemos fazer também o processamento e armazenamento, fazer uma análise com a questão dos modelos e fazer o consumo, que é fazer a previsão para termos a real noção das informações. A coleta de dados, que é também chamado de ingestão de dados, refere-se ao processo da aquisição dos dados. Então, como que eu vou pegar esses dados? Como que eu vou adquirir esses dados? Posso pegar de fontes primárias ou secundárias. Fontes primárias, dados de origem própria gerados em coleta de campo, né? Fontes secundárias, dados de outras fontes já publicadas, podem ser qualitativas ou quantitativas, os dois. Fontes primárias são coletados em tempo real, tem uma segurança sobre a origem, eu confio mais então na minha origem com que esses dados foram coletados, consomem mais tempo e mais dinheiro, podemos evitar bias, né, problemas de repetição, né, e maior flexibilidade. Nas fontes secundárias, refere-se ao passado, não tem muita segurança da origem, então não posso confiar na origem, consome menos tempo e automaticamente menos dinheiro também. Não dá para evitar bias, né, que são os viés, e menor flexibilidade. Na questão dos dados em modalidade, nós temos da organização, que é ERP, sistemas transacionais, que é a parte de infra, que é a parte interna, e eu tenho também a parte extra, né, que são as redes sociais, sensores, open data, geradas por outras organizações, né, então posso pegar tanto de forma interna ou de forma externa. Podemos usar então o conceito de Big Data no esporte para fazer análise de desempenho dos atletas, né, fazer uma coleta de estatísticas dos jogos, ter uma noção de como que estão os jogos, né,
mediação de repercussão em redes sociais, saber como que o time está na rede social, né? Então eu consigo fazer toda uma análise. É importante que tem um filme que é baseado em história real, onde o treinador utilizou a questão da Big Data, estatísticas dos jogos, para posicionar melhor os jogadores e ter o melhor desempenho em campo, né, os jogadores. E, inclusive, ele teve um bom desempenho e foi reconhecido a nível estadual. Podemos usar na indústria automobilística, né, coletando referências à condução, peças, análise de rotas, tráfego, né, sensores. Então, nós temos o Big Data também na parte automobilística. Empresas varejistas, né? Então, consigo usar a questão do Big Data para precificação dinâmica, baseada pela demanda, pelo meu estoque, fazer um marketing personalizado, consigo fazer uma otimização da prateleira virtual, uma melhor logística na parte da entrega, então consigo fazer várias análises para ter o melhor desempenho. Posso usar na Big Data nas transações financeiras, detecção de fraude, análise de risco, programas de fidelidade, fazer análise de investimentos, vendas cruzadas. Big Data é muito usado na questão de fraudes, em análise de risco, né, ver se libera ou não libera um financiamento. Podemos usar no setor público e cidades, né, fazer vigilância por vídeo, analisar crimes por região, fazer uma manutenção preventiva em vias públicas. Então, eu consigo fazer o gerenciamento da minha cidade. Na saúde, medicina e genética também é muito utilizado, fazer monitoramento de pacientes, coletar informações, fazer cruzamento dessas informações, prever doenças e pandemias. Temos a questão da Big Data no mundo, né, que ele pode ser muito utilizado em diversas soluções de diversas áreas. Né, podemos utilizar junto com tecnologia móvel, dispositivos IoT, computação em nuvem, fazer várias análises de dados, coletar informações, coletar as informações, eu tomo algumas decisões. Então é possível utilizar tudo isso, todo esse conceito de Big Data em qualquer área dentro do que nós temos hoje em dia. Né, como a maior parte das áreas utilizam informática e estão relacionadas a padrões, nós conseguimos captar esses dados, coletar esses dados e, com isso, tomar decisões através das análises de dados. Obrigado a todos e até mais.